Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui, eu, você e Luke, para mais uma aula de organização de computadores. Vamos continuar aqui com o nosso clock. E hoje nós vamos fazer uma coisa muito bacana, muito legal, porque nós vamos fazer uma verdadeira aplicação prática de toda aquela groselha que a gente aprendeu lá na lógica, lá nas aulas de lógica matemática. A gente falou sobre AND, OR, NOT. Hoje nós vamos usar tudo isso aqui no circuito eletrônico. Então, se você não assistiu às aulas de lógica matemática, dá uma olhada lá na playlist de lógica matemática, porque hoje a gente vai aprender a implementar algumas lógicas nesse clock para a gente poder selecionar o clock de forma direta usando lógica discreta dos componentes eletrônicos. Então vem comigo que a aula de hoje vai ser interessantíssima para você que quer aprender a programar usando eletrônica. Então vamos lá, galera. Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar a aula de hoje, nós vamos precisar de alguns componentes que a gente chama de portas lógicas dentro da eletrônica. Um deles é o 992, que vai ser a nossa porta OR, que nós vamos precisar hoje para utilizar. Nós vamos precisar do 614, que é a porta lógica AND, que nós também vamos precisar para o circuito de hoje. E a porta NOT, que é a 1036. E eu vou mostrar esses chips para vocês aqui agora. E vou, inclusive, além de mostrar esse chip para vocês, eu vou colocar aí na descrição do vídeo o nome completinho dos chips que vocês vão precisar pedir para poder montar o circuitinho de vocês. E também vou colocar o datasheet de cada um desses caras para vocês. Então vamos pegar aqui primeiro esse careta aqui, que é o nosso NOT, que é esse nosso amiguinho aqui. Vou esperar ele focar. Espero que vocês estejam vendo bem aí. A descrição dele, do part number dele e do nosso queridíssimo datasheet vai estar. Então vou separar ele aqui para ele ser o nosso NOT. Além desse cara, nós vamos usar a porta OR, que vai ser esse caretinha aqui, que também vai entrar no nosso circuito. Espero que vocês estejam conseguindo ver ele bem aí. Esse cara aqui vai ser o nosso OR. Então aqui a gente vai ter NOT, OR e o AND, que é esse careta aqui. Então vamos separar ele também. Esse cara aqui vai ser o responsável pelo AND da nossa lógica. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. Não sei se os focos ficaram legais. Espero que sim. Vamos começar a entender agora como é que nós vamos usar esse cara aqui no nosso circuito para a gente poder selecionar um dos três aqui quando a gente quiser, na hora que a gente quiser. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a montagem do nosso amiguinho aqui. Trouxe uma protoboard de ajuda para a gente poder entender melhor. E aqui, ó, aqui eu instalei o nosso chip, o nosso inversor ou a porta NOT. E como é que a gente funciona aqui nesse cara? Se a gente ver a pinagem aqui, ó, o pino 1 e o pino 8 são respectivamente a alimentação e o ground. Então aqui, se a gente olhar, ó, o primeiro pino, que é esse pino aqui, a gente colocou 5 volts nele para alimentar. E nesse último pino aqui, que é o pino 8, a gente colocou o ground para alimentar. E aqui nós colocamos um LED no nosso queridíssimo pino 2. Por que a gente colocou no pino 2? Se a gente olhar aqui a pinagem desse cara, o pino 2, que é esse cara aqui, ó, ele é a saída invertida do A. E o A é o pino 1. Minto, é o pino 3. Então, o que entrar no pino 3 vai ser invertido no pino 2. Então o LED está ligado aqui para a gente ver se ele realmente está invertendo a carga que entra aqui. E aqui, ó, a gente colocou no pino 2. Espera aí que eu soltei aqui. E aqui, ó, a gente colocou no pino 2 alimentado direto no 5 volts. Então aqui, ó, como ele está recebendo 5 volts aqui, ou seja, a voltagem está alta aqui, o LED está no 0. Ou seja,
Se ele está recebendo um 1 aqui, ele está invertendo para o 0, ou seja, o LED está desligado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos desligar esse cara aqui. E olha que legal, a gente desligando esse fio, vocês vão perceber que o LED está aceso. E por que o LED está aceso aqui? O LED está aceso aqui porque nós fizemos o favor de não alimentar nada no pino 3, e por não estar alimentando nada no pino 3, ele inverte. Então, como ele está recebendo 0, ou seja, ele não está recebendo corrente, ou está recebendo corrente baixa, aqui ele vai mandar corrente. Então esse aqui é o NOT, porque o que ele receber, ele inverte, exatamente como a porta NOT que a gente aprendeu lá na nossa aula de lógica matemática. E como vocês podem ver, a gente tem vários inputs aqui, né? Então cada input desse é relativo a uma saída. Então se eu usar os pinos corretos, eu posso inverter a carga que eu estou recebendo aqui. E só para provar de novo, eu vou plugar aqui de novo nos 5 volts e vocês vão ver o LED apagar. Viu? Apagou, galera. Agora vamos para o segundo chip, que é o SN74HC32N. Vamos procurar lá o datasheet dele e vamos ver como é que ele funciona. Vamos colocar ele aqui no protoboard e vamos ver ele funcionando. O SN4HC32 é uma entrada de 2 inputs, ou seja, ele vai ter 2 entradas e uma saída. Ele tem 4 entradas dessa e faz o OR, e é o mesmo OR que a gente faz lá na lógica matemática. Então aqui nós temos a pinagem dele, e inclusive aqui ó, a gente tem até o desenho do OR gate aqui. Ó. Toda vez que você vê num circuito eletrônico esse desenho aqui, esse desenho é o desenho do OR. Então aqui, ó, se a gente olhar a pinagem dele, ele recebe os 5 volts no pino 14, o ground no pino 7, e aqui ó, ele tem 3 pinos para cada OR que existe nesse chipzinho. Então aqui o pino 1 é a entrada A, o pino 2 é a entrada B, e o Y é a saída desse primeiro conjunto aqui. Então vamos testar isso na prática agora, montando ele lá usando os pinos 1, 2 e 3, 7 e 14. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar a montagem, pessoal. Como nós sabemos, os primeiros pinos que a gente tem que alimentar é o ground, que fica no pino 7. Então vamos aproveitar esse cara aqui, vamos botar ele no pino 7, que é esse pino aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse pino aqui. E vamos colocar os 5 volts no pino 14, que não por coincidência é o último pino, esse pino aqui. Então beleza, agora o nosso chip está alimentado. Agora nós temos que fazer as entradas e as saídas. A saída desse cara é no pino 3, então vamos botar o nosso LED aqui no pino 3. Vamos ligar ele aqui, pino 3. E agora, vamos ligar aqui, como ele é um OR, vamos ligar 1 ou 1, né? Então a gente vai precisar aqui de uns 5 volts aqui, ou seja, a gente está entrando 1 aqui. Ou melhor, vamos colocar 1 aqui e 0 no outro e vamos ver o que ele responde. Aqui, ó, eu liguei o LED no pino 3, que é a saída, certo? Liguei a entrada 2 no 0 e a entrada 1 no 0. Por que eu liguei no 0? Porque eu liguei no terra aqui. Então, como os dois estão aterrados, não está passando corrente. Então, nesse momento, eu estou passando 0, 0 e o LED está apagado, porque quando a gente fala de OR na lógica matemática, 0 ou 0 é igual a 0. Mas nós sabemos também na lógica matemática que 1 ou 0 é igual a 1. Então, se eu pegar este cara aqui, que é o meu primeiro input, e colocar na corrente, se eu colocar na corrente, o 1 passando corrente e o 2 não passando corrente, aqui a gente tem 1, porque tem corrente passando aqui a gente tem 0, 1 ou 0
é igual a 1. Então o nosso LED acende. E se a gente fizer a mesma coisa com a entrada 2, por exemplo, se a gente pegar esse 2 aqui e passar para ele 1, vocês vão ver que ele vai continuar aceso. Por quê? Porque 1 ou 1 é igual a 1. Então vamos lá. 1 ou 1 é igual a 1. 1 ou 0 é igual a 1. 0 ou 1 é igual a 1. E 0 ou 0 é igual a 0. Então vocês podem ver que a gente conseguiu aqui, usando a eletrônica, representar a tabela verdade do OU usando esse chipzinho. E ele tem a mesma característica do outro chip. Como o outro chip é de um chip de input único, porque o NOT é o mais simples operador, você consegue colocar 6 em um único chip. Aqui, como eu preciso de 2 entradas e uma saída, eu só consigo colocar 4, porque eu preciso de 2 entradas para fazer uma saída. Mas mesmo assim, a gente consegue ter 4 ORs dentro de um chip. Então, se você tiver um circuito que você precise usar múltiplos ORs, você pode usar esse cara para até 4 portas. Então, pessoal, nós já falamos sobre a porta NOT, já falamos sobre a porta OR, e agora nós vamos falar sobre a porta AND, que é o terceiro componente que nós vamos usar, que é esse nosso amiguinho aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o SN7-4HC08N. Esse cara aqui, ele faz a mesma coisa que a porta OR, só que ele vai fazer com a porta AND. Então aqui nós vamos ter um AND, e sempre lembrando para vocês, quando a gente for colocar na protoboard, a gente tem que colocar o chanfro virado para o mesmo lado, para a gente não fazer bobagem. Então vou botar ele aqui na protoboard, nas pinagens, e vocês vão ver que a montagem desse cara é idêntica à montagem do nosso queridíssimo OR, porque os chips são extremamente similares. Se a gente for lá no datasheet do nosso queridíssimo chip, o SN4HC8, que também é um AND gate com 4 AND gates de 2 inputs, ou seja, vocês vão ver que a única diferença desse cara aqui para o cara anterior é o desenho que está aqui dentro. No outro chip, o desenho era o desenho da porta OR, agora é o desenho da porta AND. Então, se você olhar esse desenho aqui, um circuito eletrônico, esse desenho é do AND. Então, ele tem 4 portas AND aqui, que a gente pode usar nesses pinos, e a lógica é exatamente a mesma. Então, a gente tem aqui um pino de entrada, outro pino de entrada e um terceiro pino para fazer a saída. Então, se a gente quiser usar esse AND aqui, a gente tem que usar os pinos 1, 2 e 3. E a alimentação também é idêntica, porque o ground também fica no pino 7 e o VCC, ou seja, a alimentação também fica no pino 14. Então, quando a gente for montar esse cara aqui, como é que a gente vai montar ele? Nós vamos colocar aqui no pino 7, nós vamos colocar o ground, como nós fizemos na última montagem. Nesse pino aqui, ó, nesse pino aqui, que é o pino 14, nós vamos colocar os 5 volts, e aqui nós vamos colocar nossas entradas. As entradas 1 e 2 estão no ground, ou seja, eu estou passando aqui 0 e 0, e esse aqui é o LED de saída. Então vamos alimentar o circuito aqui, circuito alimentado, e vocês estão vendo aqui, ó, tá passando 0. Por que ele está passando 0? Porque a gente está passando 0 e 0. E a única maneira da gente receber 1 na tabela verdade do AND é quando as duas entradas forem 1. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a entrada 1 e jogar no 1, vocês vão ver que vai continuar apagado, porque eu estou passando 1 e 0. E se eu fizer a mesma coisa com a 2, vocês vão ver de novo que está apagado, porque a gente está passando 0 e 1. Agora vamos ver o que acontece quando a gente passa 1 e 1.
quando a gente passa 1 e 1 aqui, olha só que legal, o LED acendeu. Por quê? Porque ele está fazendo 1 e 1 é igual a 1 na tabela verdade. Então tá aqui, se você quer conhecer melhor essas tabelas verdade, vai lá na aula de lógica matemática, não deixa de assistir não. Lá eu explico as tabelas verdade de cada um dessas portas lógicas e a gente vai usar esse conhecimento aqui na montagem desse circuito. E agora que você conhece os 3 gates que nós vamos utilizar no circuito, nós estamos prontos para a próxima aula. Porque na próxima aula nós vamos combinar esses 3 caras, só que em vez de usar os inputs diretos aqui, nós vamos usar os inputs do nosso circuito. E usando os inputs do nosso circuito, a gente vai poder selecionar qual clock que a gente quer usar, usando esses 3 gates aqui. Gostou da nossa aula de hoje, escovador de bytes? Então, continue na nossa playlist. Você vai adorar a continuação da nossa playlist, porque hoje nós apenas apresentamos os gates, ou os CIs lógicos, para construir lógica usando componentes eletrônicos. E essa é só a pontinha do iceberg, porque na próxima aula nós vamos começar a combinar esses caras com o nosso circuito de clock, para a gente montar um seletor de clock muito bacana. Então, pessoal, continue na playlist. Se você não viu os outros vídeos da playlist, começa do início, assiste tudo. Assiste também os vídeos de lógica matemática, vai ter link aqui na descrição do vídeo para a playlist Lógica Matemática e para a nossa playlist aqui de organização de computadores. E nós vamos construir coisas muito legais, sempre aprendendo um pouquinho mais a cada 20 minutos. Então, um grande beijo para você que está acompanhando os nossos vídeos, para você que está dando like, comentando, compartilhando o vídeo com seus amigos. E não se esqueça, acima de tudo, seja feliz.